dia, amigos. Aqui estou eu mais uma vez gravando mais um vídeo para este canal. Eu hoje vou falar sobre uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, tenho refletido ultimamente a partir de muitos contatos que eu tenho recebido, principalmente pelo Facebook. E o título que eu estou dando para este vídeo hoje é reflexões sobre a projeção astral. Vou fazer algumas reflexões sobre a projeção astral. E o que me motivou a falar hoje sobre essas reflexões sobre a projeção astral é que eu tenho recebido já há algum tempo muitos contatos de adolescentes, às vezes até de crianças mesmo, porque 11, 12 anos não é ainda adolescente, é criança. Então tenho recebido contato de crianças de 11, 12, e aí entra pela adolescência, 13, 14, 15, 16 anos, querendo fazer projeção astral, pedindo dicas, é o que eu mais recebo. Me dê uma dica. Muita gente quer uma dica, quer que eu dê uma dica, como se fosse uma coisa mágica, como um comprimido para você tomar e sair do corpo consciente. Eu nunca encontrei esse comprimido, eu nunca recebi nenhum comprimido para sair do corpo consciente. Eu tive que estudar muito, ralei muito, para usar essa expressão, né? Ralar no estudo, estudei muito, li muito, muita prática de yoga, respiração, muita coisa para poder eu conseguir sair do corpo consciente. E eu vejo hoje essa garotada que assiste meus vídeos, não estou aqui dizendo que só apenas garotos que assistem meus vídeos, mas tenho sido bastante assistido por crianças e adolescentes interessados na projeção astral. Se por um lado é bom porque mostra que as pessoas estão cada vez mais cedo despertando para a espiritualidade, mas também me preocupa, porque algumas dessas crianças, alguns desses adolescentes, quando eu pergunto, depois dele pedir dicas e tal, eu pergunto, quantos livros você já leu sobre projeção astral? Normalmente a resposta é nenhum. Alguns, às vezes, respondem, eu li um. E a maioria eu assisti alguns vídeos, tenho assistido seus vídeos, né? Assisto alguns vídeos, nunca leram um livro e já querem fazer a projeção astral. Isso me preocupa. Por que me preocupa? Eu tenho pensado em fazer um paralelo para mostrar essa preocupação. Vou fazer um paralelo, uma metáfora sobre a projeção astral. Vamos dizer, metaforicamente falando, que você queira saltar de paraquedas, fazer um salto livre de paraquedas em cima da floresta amazônica. Tá? Para você saltar de paraquedas, você vai ter que tomar um curso, são muitas horas de salto, primeiro a parte teórica, depois começa a parte prática de saltos, até você poder realmente saltar de uma altura de 5.000 metros, são 5 quilômetros de altura de um avião, para você levar um bom tempo saltando, flutuando até abrir o paraquedas. Tá? Então você precisa estudar teoria, precisa praticar antes de um salto de verdade, tá? Em qualquer lugar que seja. Mas, em especial, eu estou colocando aqui dentro dessa minha metáfora, você vai saltar de paraquedas em cima da floresta amazônica. Quando você está no alto de um avião, eu já sobrevoei a floresta amazônica indo para o Panamá, e o que você vê lá embaixo da floresta amazônica, você vê um verdadeiro tapete verde. Tá? Aquela área que não está desmatada, a maior parte da Amazônia é um tapete verde. Você vê apenas a parte de cima da copa das árvores. Copa é aquela parte de cima, com as folhas, os galhos e as folhas das árvores. Você do alto, você não vê o solo, você não vê um animal lá embaixo, você não vê um índio lá embaixo, você não vê uma cabana lá embaixo. Você vê apenas o verde, aquele tapete verde, porque as árvores estão muito próximas umas das outras,
então os galhos praticamente se juntam, a copa das árvores se juntam as copas, e você vê aquele tapete verde, você não sabe, estando do alto, o que tem lá embaixo. Pelo conhecimento que nós temos da floresta amazônica, a partir de pessoas que já foram lá, que exploraram, que a gente vê em documentários, em programas, na televisão, pode ler em alguns livros, nós sabemos que uma floresta, como a floresta amazônica, é uma floresta cheia de perigos, cheia de perigos. Não vou nem colocar perigos de seres humanos, você cair, por exemplo, perto de uma aldeia indígena, de índios que nunca tiveram contato com o homem branco, e você cai do céu, e você pode ser aprisionado, e Deus sabe lá o que poderá acontecer a você, a depender desse contato com índios que vivam lá, isolados naquela área da Amazônia. Mas vamos esquecer um perigo humano, vamos só para os animais e as plantas. A floresta amazônica tem onças, muitas cobras venenosas, muitas formigas, saúvas, aquelas formigas grandes, algumas bastante perigosas que podem matar o ser humano, inúmeros insetos venenosos, aranhas venenosas, escorpiões e por aí vai. Então há uma série de perigos ali debaixo daquela copa das árvores que você não vê do alto, tá? No momento que você cair na floresta amazônica, você vai estar à mercê de muitos e muitos perigos dos animais e plantas também venenosas, plantas com espinho e outras coisas mais. Você vai tomar um curso de salto, de paraquedas, vai se preparar teoricamente, depois começa uma parte prática, até você realmente poder saltar. Vai saltar lá sobre a Amazônia. Você pensaria em saltar de paraquedas lá na floresta amazônica sem antes estudar um pouco sobre a floresta amazônica, sem antes conhecer melhor a floresta amazônica, ainda que por documentários, por filmes, por livros, você não teria um interesse e não acharia importante, antes de pensar em saltar, antes de pensar em tomar um curso de saltar na Amazônia, você conhecer um pouco dos perigos que existem nessa floresta amazônica? O bom senso, a cautela, claro que levaria qualquer um, em sua sã consciência, a primeiro fazer um estudo sobre a floresta amazônica. Ninguém em sã consciência, ninguém com a sua inteligência normal vai se preparar para saltar de paraquedas sobre a floresta amazônica para ficar lá alguns dias sem conhecer os perigos que existem ali debaixo daquelas copas das árvores. Debaixo daquele tapete verde há um mundo de seres vivos que representam um enorme perigo para nós, que não estamos adaptados àquele meio. Agora vamos trazer isso para a projeção astral. O curso teórico e prático para saltar de paraquedas é um estudo, curso organizado ou não, mas é um estudo teórico com uma parte prática para você sair do corpo, fazer a projeção astral, para você saltar, se lançar no mundo espiritual, ok? Então, é preciso você fazer um estudo teórico razoável, você ter uma parte prática inicial até você estar apto, preparado para sair totalmente do corpo, para você se lançar naquele mundo que na metáfora é a floresta amazônica, na projeção astral, agora trazemos para a projeção astral, é o plano astral, o mundo espiritual, tá? Você não deve, eu não recomendo a ninguém, essa é a minha grande preocupação com muitos adolescentes principalmente que têm me procurado no Facebook, ali em particular, no box. A minha grande preocupação, que eu fico trabalhando com eles, é esse estudo, é a falta do estudo, é a desmotivação para o estudo, é a falta do hábito e da vontade de ler, de estudar.
muitos me dizem que nunca leram um livro, ou pelo menos nunca leram um livro de projeção astral. Então, de repente, ouve falar, aquela coisa de ouvir o galo cantar, ouviu alguma coisa de projeção astral, despertou o interesse, até aí nada de errado, despertou o interesse. Aí assiste alguns vídeos no YouTube, aí já acha que está pronto para se lançar numa aventura astral. Tá certo? Eu não recomendo ninguém, mesmo que tenha assistido todos os meus vídeos, que já passam de 50 vídeos aqui no YouTube, a ninguém, só porque assistiu uns vídeos, já querer se lançar, já achar que já está pronto, apto, preparado para se aventurar no mundo espiritual. Não. Eu, antes de começar a tentar sair do corpo, antes de ler, inclusive, livros sobre projeção astral, eu tinha lido dezenas e dezenas de livros da literatura espírita, tinha lido os 5 livros de Allan Kardec, em 77. Em 77 tinha lido vários outros livros psicografados da literatura espírita. Em 78, ao mesmo tempo que eu estava lendo literatura indiana, a filosofia indiana, a filosofia yogi, praticando a Hatha Yoga, mudei minha alimentação, virei vegetariano, eu li dezenas de livros da Sociedade Teosófica, uma grande síntese, os Mestres de Ascenda, Auxiliares Invisíveis, o Lado Oculto das Coisas e muitos outros. Corpo astral, corpo mental, plano astral, né? Corpo causal, duplo etérico, foram muitos livros da Sociedade Teosófica. Li muitos livros psicografados, li também em 78 toda a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, que começa com um livro conhecido como Nosso Lar, que já virou filme. Li dezenas e dezenas de outros livros. Então, quando eu comecei a ler os primeiros livros de projeção astral que eu encontrei em 78, A Projeção do Corpo Astral, Viagem de uma Alma, Viagem Fora do Corpo, foram 4 apenas, em 78. Depois eu fui conhecer outros. Mas quando eu comecei a ler esses livros de projeção astral, eu já tinha lido dezenas e dezenas de livros falando sobre o mundo espiritual. Então, já tinha lido muita coisa, tinha um razoável, ou pelo menos um mínimo conhecimento sobre o mundo espiritual. Tinha uma ideia, pelo menos, do que eu encontraria no mundo espiritual, porque as obras psicografadas, como as de André Luiz e muitas outras, lhe dão pelo menos uma noção, lhe dão uma ideia do que você vai encontrar no mundo espiritual, seja após a morte, o desencarne, seja saindo do corpo na projeção astral, consciente ou não. Saindo do corpo, você pode ir para esse mundo espiritual, o plano astral. Então, a minha preocupação é, quer fazer projeção astral, está interessado em projeção astral, primeiro você tem que pensar, você quer fazer projeção astral para quê? O que é que você vai fazer com a projeção astral? Para onde você pensa que vai quando você sai do corpo? Quando você sai consciente, você vai para onde? Você vai encontrar quem? Você vai fazer o quê? Porque não é simplesmente ter uma dica, ler um livro, ou assistir alguns vídeos, pronto, posso sair do corpo, vou fazer projeção astral. Vai fazer o que com a projeção astral? O que você vai fazer fora do corpo? Você sabe quais são os perigos? Você conhece os perigos do mundo espiritual? Mesmo aqui na zona etérica, como eu já gravei alguns vídeos falando, mesmo na zona etérica, quando você está dentro da sua casa, ou você sai para a rua, existem perigos inúmeros, existem muitos perigos, existem muitos espíritos perversos vivendo aqui na zona etérica, dominando muitas regiões da zona etérica daqui da Terra, sem falar no mundo espiritual inferior, porque quando você desce, se você não estiver preparado, se você não estiver bem, sua vibração não estiver boa, existe uma grande possibilidade de você descer para o plano astral inferior, o chamado umbral dos livros espíritas. E aí, o que você vai encontrar lá? Você tem noção dos perigos que existem no umbral? Nas zonas escuras, você tem noção do que você vai encontrar? Existem muito mais perigos no astral inferior do que você entrar num morro dominado por traficantes de drogas. Há muito mais perigo no mundo espiritual. Então não é assim. Não é, quero uma dica, me dê uma dica.
me ensine, me fale isso, me fale aquilo, como se estivesse quase que pedindo uma pílula mágica para sair do corpo consciente e pronto. E não precisa de estudo teórico, e não precisa estudar nada, conhecer nada, nenhuma noção do mundo espiritual, e simplesmente vai sair do corpo. É meio uba-uba. Algumas pessoas estão buscando a projeção astral meio no oba-oba, como se fosse um modismo, como se estivesse na moda a projeção astral, o estudo da projeção astral, fazer projeção astral está na moda. Mas acontece que isso tem seus riscos. Existem perigos, sim. Não podemos deixar de falar, de chamar a atenção, de alertar para os riscos e os perigos. Não é risco de você não voltar mais para o corpo, de alguém cortar o cordão, de nada disso. Isso já foi superado há muito tempo, não é nada disso. Mas existem outros perigos dos ataques espirituais que são constantes, que são uma realidade. Ataques espirituais são uma realidade, inclusive dentro da sua casa. Eu já sofri incontáveis ataques espirituais dentro da minha casa. Depende do equilíbrio da família toda, depende da energia da casa como um todo, das pessoas que habitam a casa, depende do meu equilíbrio, da minha energia. Se eu não estiver bem, se eu não estiver bem equilibrado, minha vibração não estiver boa, a minha casa está desprotegida. Pode haver, sim, invasão de espíritos perversos que queiram fazer mal a mim, os meus familiares, e nos prejudicar, nos agredir fora do corpo. Isso é uma realidade que pode acontecer também na sua casa, na casa de qualquer um. Então, amigos, assim como se você pensa em saltar de paraquedas sobre a Amazônia, você primeiro tem que fazer um estudo teórico e depois começar a parte prática do salto em si, que é o estudo teórico da projeção astral, que é o início da prática da projeção astral. Essa é a parte do salto, tá? É técnicas, todo um estudo teórico em cima da projeção astral, o que é que pode acontecer. Até aí é o processo de saída, o salto, o estudo para o salto de paraquedas é esse estudo teórico para sair do corpo. Agora, saiu do corpo, está no mundo espiritual, isso corresponde, isso representa o que na minha metáfora é cair na floresta amazônica, é entrar na floresta amazônica. Então, você não vai pular de paraquedas na floresta amazônica sem ter um conhecimento mínimo e, se possível, razoável da floresta amazônica. Que seres habitam lá? Quais são os perigos que existem lá? Como é a fauna? Como é a flora? Como é a temperatura? Você tem que ter um conhecimento razoável da floresta amazônica para você entrar lá. Senão você vai ser atacado por uma série de seres que você desconhece e que vão lhe fazer mal, e que vão lhe prejudicar. Fisicamente, na metáfora, você pode morrer picado por uma cobra, por um escorpião, por uma aranha, devorado por uma onça, né? Claro que fora do corpo você não vai morrer, você é um espírito imortal. Agora, ataques por diversos seres que existem no mundo espiritual que você não faz ideia que existem, isso acontece, pode acontecer com qualquer um que saia do corpo. Com qualquer um. Isso acontece aqui na zona etérica, aqui, quando você está vendo sua casa, seu quarto, tanto pode acontecer na sua casa, na rua, como se você for para o mundo espiritual propriamente dito, for para as zonas inferiores escuras, aí então, amigos, o perigo é muito maior e é real. Então, são algumas reflexões que eu trago em relação à projeção astral, chamando a atenção, alertando, bato nessa tecla desde o início da gravação dos meus vídeos e dos meus livros. É preciso estudar. É preciso ler para se ter, primeiro, um conhecimento razoável do que é a projeção astral, para que serve a projeção astral, o que você vai fazer com a projeção astral. Tem que ter um conhecimento teórico sobre essas coisas. E também é preciso estudar e ler sobre o mundo espiritual, para se ter também um conhecimento razoável sobre o que é o plano astral, o mundo espiritual, o que há lá, qual é a população, como é a geografia do lugar, o que eu posso encontrar no mundo espiritual, como é que eu vou me defender. É preciso estudar e ler sobre a preparação prévia para sair do corpo. Não é simplesmente a parte do relaxamento e uma técnica para sair do corpo. É a preparação mental, psicológica, emocional, ter o equilíbrio
tá? Trabalhar o equilíbrio interior. A gente tem que mudar. Se quer sair do corpo e quer ter proteção espiritual de qualidade, é preciso que a gente mude interiormente, que a gente tenha boas intenções, que a gente queira trabalhar pelo próximo, queira servir ao próximo, também fora do corpo. Porque você não vai sair do corpo só para fazer turismo, para passear, para bisbilhotar a vida dos outros, não. Se você quer ter proteção, segurança fora do corpo, é preciso que você atraia a atenção dos bons espíritos, dos bons mestres, dos bons amparadores. E eles não perdem tempo com gente infantil. Quando eu falo infantil, não estou falando aqui só de idade. Infantilidade em relação aos objetivos que se tem com a projeção astral. Se você quer ter um bom amparador, um bom mestre, um bom guia, um bom guru, lhe acompanhando fora do corpo, lhe levando para os lugares em segurança, lhe ensinando as coisas, levando você para conhecer lugares maravilhosos, também levando você para trabalhar nas zonas inferiores escuras, para socorrer aqueles que precisam de auxílio, é preciso que você demonstre que você está capacitado para isso, que você tem amor no coração, que você quer servir ao próximo, que você tem bondade no coração, que você não é uma pessoa medrosa, porque uma pessoa que tenha muito medo não vai ser levada para trabalhar nas zonas escuras. Tem medo de altura, não vai ser levado para voar. Você tem medo de escuro, você não vai ser levado para zonas escuras. Tem medo de fogo, não vai ser levado para auxiliar alguém que desencarnou no incêndio. Né? Tem medo de entrar lá na terra, não vai ser levado para resgatar alguém que foi soterrado, que está ainda soterrado junto do corpo, como aconteceu recentemente em Minas Gerais, não é mesmo? Então é preciso que a gente passe por um processo de transformação interior, uma preparação interior, psicológica, emocional, uma preparação espiritual, para que isso atraia a atenção dos bons mestres, dos bons mentores, dos bons amparadores, porque é isso, acima de tudo, que vai garantir a nossa segurança, pelo menos até que a gente alcance um nível de evolução espiritual que não precise mais de proteção, que você por si só, com sua própria luz, já seja a sua própria proteção, que iniba a sua luz, a sua energia, iniba qualquer possibilidade de ataque espiritual por parte de espíritos perversos. Porque espírito perverso não ataca um espírito de luz, não ataca um espírito que tenha muita força interior, que vem da sua luz interior, do seu amor, do seu conhecimento, mas não é o nosso caso. Nós estamos longe de nos tornarmos espíritos de luz. Nós ainda precisamos de proteção. A maioria de nós ainda precisa de proteção, sobretudo no início da projeção astral, sobretudo no início, na fase inicial. Ninguém deve tentar sair do corpo sem antes se preparar, sem antes pedir proteção, ajuda espiritual, porque é como pular de paraquedas na floresta amazônica sem saber o que vai encontrar lá debaixo das árvores, no solo da floresta amazônica. São essas as reflexões que eu tenho pensado em fazer já há algum tempo. Mais adiante, se eu tiver necessidade de complementar com mais outras reflexões, eu volto a gravar um outro vídeo. Vou ficando por aqui, muita paz, bom dia para todos.